Estou muito honrado de voltar aqui à FAO depois de tantos anos, né? E apesar de que a professora Denise está aqui, tem uma dívida enorme com a professora Denise no meu mestrado, me ajudou bastante também. Meu orientador Barin está aqui também, estou muito honrado de ter minhas referências aqui junto com a gente aqui na FAO. Agradeço também ao pessoal da Proacústica que apareceu também, os alunos da FAO, no dia de manhã, a Ana Cláudia Fiorini ali. Vocês me desculpem se eu não reconhecer muitos de vocês, porque eu perdi meu óculos, então, se eu começar a apertar os olhos, não é porque é nada blasé, que eu não estou enxergando mesmo. Então, pode ser que eu não reconheça alguns de vocês. Mas tem muitos rostos conhecidos aqui, eu vou mostrar algumas imagens de pessoas que estão aqui, e falar um pouco do que eu vim falar, contar um pouco a respeito do que eu vim falar. Quando eu recebi o convite, eu fiquei um pouco intrigado sobre o que eu ia falar, porque dentro de um dia inteiro de palestras, todos vão explicar um mapeamento. Eu falei, o que eu faço? Será que eu conto mais um pouco sobre o mapeamento? Então, eu resolvi que eu não ia falar tanto sobre mapeamento. Eu vou mais contar uma história do que a gente viveu nos últimos 8 ou 9 anos dentro da associação, que foi uma montanha-russa. A Priscila está ali, que é a nossa gerente técnica. Ela teve, em um ano, foi uma montanha-russa, né, Priscila? De subidas e descidas. O pessoal que está aqui do grupo de acústica também sabe como é. É sempre uma adrenalina enorme quando vai se aproximando ali de Advinade. Então, a Associação Proacústica, uma entidade sem fins lucrativos, ela congrega empresas e profissionais, e ela foi criada em 2010 e foi lançada no mercado em 2011. Né? Ela está ali para promover a qualidade acústica no Brasil. O Comitê de Acústica Ambiental foi criado junto com a criação da associação, e um dos motivos da associação ser criada foi justamente a acústica ambiental. Acho que o Nicolas está aqui, eu não consigo enxergar, mas ele estava com bigodinho nos anos 20 agora. Ele foi o primeiro coordenador do Comitê de Acústica Ambiental, e o comitê era formado por 3 pessoas. Era o Nicolas, o coordenador, era eu e o Kevin. Né? Então, começou realmente muito pequeno, muito modesto, e ali que a gente começou a trabalhar essa questão dentro da associação. Hoje, a associação começou com 12 empresas fundadoras, hoje estamos aí com 80 associados. Então, a associação cresceu bastante, e a atuação dela também tem crescido bastante. Se eu não me engano, foi o Barin que a gente estava pensando no nome. O Barin tem que ser um nome de impacto, tem que ser um nome prático, tem que ser Proacústica. Então, está aqui. Tem gente que não lembra direito dessa história, mas na minha memória, não sei se a memória nos engana, mas eu acho que foi o Barin que deu essa coisa. Vamos fazer um nome prático, um nome que seja fácil de lembrar. Bem, e a respeito de mapas de ruído, como teve já uma introdução, já explicando muito detalhadamente os mapas, eu vou simplesmente contar um pouco, um resumo da estrutura global. Né? Então, sempre começa pela pergunta. Inclusive, acho que quando eu fui fazer mestrado, eu lembro que a primeira pergunta que você tinha que fazer era por quê? Você tem um porquê isso que você está fazendo? Porque se não tiver um porquê, desiste. Se não existe um porquê, não há necessidade de ser feito. Então, o porquê é porque realmente já é comprovado que o poluição sonora é um problema de saúde pública. Não é? Aqui é um gráfico bem conhecido da década de 70, que está sempre sendo renovado, e que mostra que, dependendo do número de pessoas afetadas, aqui é uma pirâmide, né, você tem uma severidade maior nos efeitos. Então, nós temos a base da pirâmide, onde temos muitas pessoas que sentem desconforto. Em São Paulo, quase todos, acho que de alguma maneira ou outra, sentem o desconforto pelo ruído. E, de acordo com o nível de severidade dessa exposição, você pode realmente ficar doente em casos mais graves de longa exposição, uma doença que pode até levar ali a uma mortalidade. Aqui é um gráfico do Dieter Schweller, eu gosto muito de mostrar esse gráfico, ele é da Universidade de Dublin, uma referência na área de acústica ambiental. E aqui ele mostra um gráfico que, né, no eixo eixo X, nós temos o desenvolvimento industrial da sociedade, e no outro eixo, o impacto na comunidade. Né? Você vê que quanto vamos subindo aqui o desenvolvimento industrial, o impacto vai subindo. Não é? E aqui nós temos uma bifurcação. Nos países onde nós temos uma fraca legislação a respeito do ruído, o impacto explode ali, o impacto realmente aumenta muito. E nos países que nós temos uma legislação efetiva,
a tendência desse impacto é reduzir e até cair. Então, às vezes, a gente está em algum ponto nesse momento aqui. Quem a gente quer ser? A gente quer ser uma cidade ou um país que tem essa curva que tem um grande impacto, ou a gente quer ser esse país que tem a curva que regride? Então, são essas decisões que a gente tem que tomar nesse momento. Então, esse aqui é um desenho que eu sempre mostro, alguns de vocês já conhecem há bastante tempo. O Juan estava aí também. Foi até de uma conversa com o Juan que surgiu isso. Falou, pô, vamos colocar uma chapa falando... Isso aqui descreve bem o que é o mapa de ruído. O mapa de ruído é um exame, é uma chapa, é uma tomografia. É como se a gente pudesse colocar a cidade dentro de um equipamento de diagnóstico, né? Esses que a gente vai ao médico e saber se está doente ou não. E se está doente, o que está doendo, né? É o osso, é o músculo, é a pele, é algo que você não está conseguindo ver por fora, não é? Então, o mapa de ruído, ele é a ferramenta de diagnóstico, tá? Então, é por ali que você começa, né? Quando você vai ao médico, a primeira coisa que ele vai fazer é fazer um exame em você. Nem que seja para te apalpar o braço, abrir a sua pupila, abre a boca, coloca o palito para ver como está lá dentro. Então, esse exame que é feito através de mapas de ruído, essencialmente. Feito o diagnóstico, você parte para a intervenção, né? Nesse caso aqui, estava detectado que o osso estava quebrado, a intervenção era fazer um gesso, né? Esse momento aqui, onde você do diagnóstico para a intervenção, é um momento realmente muito complexo. Um momento onde você tem que interagir com muita gente, porque sempre você vai ter impacto. Não dá para você, por exemplo, mudar uma paisagem sonora numa cidade sem mexer com a mobilidade da cidade. E vocês sabem que mexer com mobilidade é algo extremamente complicado, né? E aí você visa a cura. Então, você está sempre fazendo diagnóstico, fazendo intervenção, tentando ter ali a cura dessa doença da cidade, que é a poluição sonora. Então, o mapa já foi dito, né? Ele consegue mostrar para você níveis sonoros acima do permitido e número de pessoas potencialmente impactadas. Outra coisa que também acaba sendo um subproduto muito interessante é que você detecta onde que estão as áreas silenciosas. Eu gostei muito da frase do professor da faculdade, que estava comentando que ele queria mapear os pássaros, ele queria mapear os sons agradáveis. Tenho boas notícias, né? Pena que ele não está mais aqui, mas estamos fazendo isso, na verdade. Ainda muito pouco no Brasil, mas existe uma estratégia de Urban Sound Planning, que é o que a gente chama. E eu acabei de participar de um congresso que aconteceu em Gante, que foi o primeiro simpósio internacional só em Urban Sound Planning, não é? Que é uma estratégia de como projetar, já pensando de uma maneira para criar paisagens sonoras interessantes. Então, já está acontecendo e a gente também quer trazer isso para o Brasil, junto com todo esse desenvolvimento que está acontecendo a respeito de mapas. Essa aqui é uma dissertação, da minha dissertação de mestrado, que justamente aqui aparece uma área silenciosa, bem aqui no meio do Parque Vila Lobos. Então, isso se torna ali, você consegue mapear um patrimônio a ser preservado, né? Um patrimônio da cidade, essas áreas que a gente pode ter um pouquinho de sossego. E ali aparece um easter egg, vocês devem estar pensando o que é esse coração. Até o fim da palestra vocês vão saber. É um convite que vai ser feito no fim da palestra. A Carol já sabe o que é, está ali. E aqui, nos planos de ação, só trouxe para vocês terem uma ideia de distribuição. Eu não posso passar do tempo aqui, tenho que me controlar aqui. Cerca de 37%. Isso aqui foi extraído de um documento chamado Noise in Europe, de 2014, onde os planos de ação que estavam sendo feitos na Europa foram tabulados e separados por tipologia. Então, eles pegaram aqui gerenciamento de tráfego, veículo e troca de pavimentação, é uma estratégia de redução de ruído, é um plano de ação muito típico. Esses planos de ação somaram 20% de todos os planos de ação reais que foram propostos na Europa. 17% foram planos relativos à conscientização e uso de outros meios de transporte. Se você somar esses dois, você vê que 37% dos planos de ação foram relativos à mobilidade. Então, a mobilidade é intrinsecamente conectada ao excesso de ruído nas cidades, tá? Então, não tem como você fazer um plano de ação sem conversar ali com o pessoal dos ônibus, conversar com o pessoal da CET, conversar com o pessoal da SPTran de pavimentação. Você tem que colocar essas pessoas em conexão ali com você para ver o que você consegue fazer nesse sentido.
23% são de uso e ocupação do solo, então mudanças no plano diretor que acontecem a cada 10 anos devem ter sempre aproveitado. A Operação Urbana Centro está nesse momento em alteração. Então, a gente tem uma janela de oportunidade agora de usar o mapa de ruído centro que foi feito para conseguir, de alguma maneira, interferir ali no uso e ocupação do solo para ter uma paisagem sonora mais favorável, uma exposição mais favorável ali no uso e ocupação do solo. E aí você tem na propagação, na verdade, a gente gosta muito pouco de muros, né? A gente quer derrubar os muros, né? O muro de Berlim caiu, a gente quer derrubar muro. Mas, às vezes, o muro é bom, né? Dependendo da situação, ele até melhora a segurança das vias se você tem muros. Então, em 16% dos casos, eram barreiras acústicas, que, às vezes, são até muito bonitas, dependendo do projeto que você faz, transparentes. E 11% tem lugar que não tem jeito. Se você do carro enxerga a janela ali, aquela barreira não está sendo eficiente. Então, o que você faz? Você faz a barreira, protege as pessoas que estão ali até o nível que a barreira tem eficiência, e os de cima você acaba tendo que fazer um plano ali, possivelmente um plano de financiamento, Minha Janela Acústica Minha Vida, para conseguir ali atender essas pessoas. Aqui, para vocês terem uma ideia, a Alcione comentou muito bem que 90% dos vilões aqui do ruído urbano, também é do Noise in Europe 2014, esses dados, 90 milhões de pessoas provavelmente impactadas pelo ruído de tráfego urbano e rodovias lá na Europa. Tá? Você vê que os trens estão bem atrás aqui, cerca de 85% é ruído realmente oriundo do rodoviário. Então, aqui, fechando o círculo, no caso do mapa de ruído, como a gente faz? Define a idade de entrada, elabora um plano piloto, elabora o mapa de ruído e depois faz plano de ação. Esse aqui foi o que a gente pensou para São Paulo, né? Sendo que todos eles, o tempo todo, estão se retroalimentando. A Europa já está aí na sua próxima rodada de mapeamento, porque as cidades são praticamente seres vivos. Aqui estou falando para urbanistas, os urbanistas sabem como que as coisas acontecem. A São Paulo que eu conheci quando eu estudava arquitetura não é mais a mesma São Paulo de hoje. Então, o que você faz? O mapa não pode ser um elefante branco que você não consegue alterar. Hoje nós temos smartphones, a gente tem milhares de sensores, inclusive de baixo custo, que a gente pode tornar esses mapas muito mais vivos. E aqui talvez esse seja o ponto que agora eu vou parar a parte técnica e vou começar a parte de contar uma história para vocês. Essa é uma frase do Dieter Schweller, também lá da Organização Mundial da Saúde, mas é no Instituto de Estocolmo, onde, sem enquadramento político adequado, uma legislação adequada, aplicação e execução adequadas, é impossível manter um programa de gestão de ruídos bem-sucedido. Então, daqui surgiu todo o nosso planejamento na proacústica. Enquadramento político, legislação. Então, eu sei que existe uma grande dificuldade de se lidar com o meio político. Ainda bem que temos uma especialista aqui em meio político, a Dinara, ela está dando risada ali, porque ela sabe, ela é uma grande especialista em se locomover no meio político para fazer as coisas acontecerem. Então, se a gente quer que algo efetivamente aconteça, não dá para fugir do envolvimento político. Não é? Nós temos realmente que perseguir e não desistir na primeira porta na cara, na primeira reunião que você vai e eles não aparecem, não desistir a primeira vez que a pessoa promete uma coisa e não cumpre, porque, às vezes, a política ela é complexa. Então, o político, outra coisa que eu aprendi, ele dificilmente diz não. Ele sempre diz sim. Né? Aí você fica feliz, né? Pô, ele aceitou, tá, mas... Né? Mas as coisas mudam, então tem que tomar muito cuidado. Então, eles sempre vão concordar, porque eles sempre estão tentando, na verdade, criar um cenário que seja favorável ali dentro das políticas e das estratégias que eles têm. Então, o que a gente tem que buscar é entrar dentro de uma convergência, procurar políticos e partidos políticos que tenham uma convergência, principalmente ligadas às questões ambientais, de controle de poluição, que, com certeza, você vai conseguir ali um enquadramento melhor para a tua história. Então, aqui entra a verdadeira razão da minha palestra hoje, é como dar vida a uma política de gerenciamento de ruído. Como você pega isso, que é tão difícil no Brasil, que normalmente... estava conversando com a Carol outro dia, ela falou, nossa, mas o Brasil é do avesso. Porque na Europa, fazia lá mapeamento, o governo obriga. E aqui a gente obriga o governo.
Então, é totalmente o contrário essa história. Como que a gente tem que obrigar o governo a controlar, gerenciar um problema de saúde pública? E é exatamente isso que, na verdade, acaba acontecendo, porque a gente tem que realmente dar uns empurrões, digamos assim, de conscientização para conseguir que isso aconteça. Então, logo depois da criação da Proacústica, a nossa primeira ação falou, não, a gente tem que fazer uma ação que mostre que realmente o ruído existe, o ruído é alto, né? Então, a primeira ação foi muito modesta, a gente tinha ali, conseguimos um sonômetro, fizemos um mapa que a gente atualizando em tempo real, que não era bem tempo real, nós estamos falando na década de 8 anos atrás, a gente media, daí falava para o cara por telefone, ó, está dando 78, aí ele ia lá e mudava o mapa, daí o mapa a cada 15 minutos, a cada meia hora, ele ia mudando, assim. Então, a gente, né, fez um mapinha que ia mudando aqui, de acordo com o nível sonoro que a gente ia medindo na Paulista. Aí tinha aqui o que é um DBA, o que é um mapa de ruído, quais são os riscos para a saúde. Esse mapa ficou no ar o dia todo, e foi a nossa primeira ação. Pena que eu perdi a foto, estava lá o Davi com os cabelos pretos ainda, o Nicolas com um monte de cabelo, sem o bigode, estava, né? Então, estavam lá dando entrevista, e deu bastante repercussão. Foram muitas matérias na televisão dessa ação, que foi realmente uma ação muito modesta. Ela falou com a minha Vespa lá, na época chamava 01DB ainda, que a gente planejou lá com o Kevin ainda, que agora, um superstar, mas trabalhava na época, a gente era uma equipe muito pequenininha mesmo, né, na acústica ambiental. Aí veio o INAD de 2013. Esse foi um INAD muito interessante, porque ele já foi no Hotel Renascença, lugar maior, e fizemos um evento. Nesse evento, o 2013 foi um ano importante, que entrou em vigor a norma de desempenho, então deu um grande impulso na Proacústica, a criação a entrada em vigor da norma de desempenho. O Nicolas aqui com bastante cabelo. Quem é o Alberto? O Alberto aqui também está cabeludo. O Aurélio. Esse aqui é o Aurélio que fez o mapa de Fortaleza. Ele estava presente aí na nossa primeira conferência que a gente fez dentro do hotel. Aqui, o Juan também acho que está aí. Aí lá, ó. Aqui ele está sem cabelo, ali ele está mais cabeludo. Eu, Juan, Davi, o Fúvio, não sei se o Fúvio está aí. Fúvio Vitorino do IPT. Aqui na mesa o Cris Dani. A Adriana Levis, que está aqui, que a Adriana é uma arquiteta muito envolvida com as causas urbanistas. Os arquitetos aqui talvez vão conhecer a Adriana Levisk. O Aurélio. Essa senhora ela era do PSIL na época, ela atuou bastante também com a gente. E a Fernanda Bandeira de Mello. Eu coloquei essa foto em especial para fazer aqui uma homenagem a ela. Ela é uma pessoa espetacular. E eu tinha realmente um pé atrás com os políticos até conhecer a Fernanda, que eu vi que poderiam existir pessoas brilhantes, absolutamente brilhantes, no meio político, né? Que por idealismo. Infelizmente, ela faleceu alguns anos atrás, ela teve um câncer muito, muito violento, mas ela nos ajudou, enquanto ela ainda estava com forças, ela nos ajudou muito, inclusive, sem ela, provavelmente não teríamos a lei do mapa de ruído, porque ela que fazia toda a movimentação política. Então, aí que está, acho que quando a gente quer transformar algo em realidade, não dá para fazer sozinho, você vai ter que ter pessoas que te ajudam, você vai ter que ter pessoas bem posicionadas em locais estratégicos, e você tem que ter um grande poder de persuasão. Né? Para ela não foi muito difícil, porque ela já era muito identificada com causas ambientais. Então, ela empunhou a bandeira e ajudou a gente a fazer 3 conferências, não foi só uma, foram 3 conferências na Câmara Municipal, e que a Fernanda teve um papel espetacular. Teve um dia que o Juan até me ligou, eu estava indo para lá, ele estava escondido num bar porque estavam estourando bombas. Marcos, não vem que está estourando bomba. Eu falei, que bomba? Não, que estavam aprovando o plano diretor e estava um protesto, não sei se o do MTS, estava um protesto na frente, estavam explodindo bombas de gás lacrimogênio na frente da Câmara Municipal. Queriam cancelar, a Fernanda não deixou, e aí a coisa realmente aconteceu, porque houve um engajamento acima do comum. A gente fez um evento com bombas, a nossa convidada, passamos uma certa vergonha, que a convidada, às vezes, eu gritaria lá fora, ficava mais alto do que ela estava falando. E então, a primeira conferência, não sei se foi a primeira ou a segunda, foi bem conturbada, mas a gente não desistiu, porque foi dentro de botaram fogo em banheiro químico, foi aquela coisa. Então, aqui a primeira conferência, aqui dá para ver os
apoios, ó, como eu tive, não adianta querer fazer sozinho. Então, você vê o número de apoios que teve a primeira conferência. Então, você vê Secov e Sinduscom, né? Foi uma realização ali da Câmara Municipal, do André Matarazzo, que ela era assessora do André Matarazzo. Então, aqui é a Fernanda, que tinha uma atuação muito forte, e a Proacústica. Aqui é a Ana Cláudia Fiorini, nossa primeira figurinha aqui, ó. O Bento Coelho, o Carlos Borges, o André Matarazzo, o Davi, na época era presidente da Proacústica, Davi Ackerman, que é meu sócio, e aqui, essa aqui é um especialista, vieram especialistas de fora, de Portugal, da Espanha, para comentar como eles tinham implementado mapas nos seus países. Então, essa primeira conferência foi mais de contextualização. O que nós podemos fazer? Ainda não sabíamos nem muito como, mas era uma conferência nesses termos. E foi uma conferência de 3 dias. A segunda conferência, o André participou também, aqui o Davi, aqui a Fernanda de novo, dizem que aumentou o número de apoiadores, o evento cresceu. Esse aqui eu fiz uma mesa redonda que falava de mapeamento, então era bem mais didático do ponto de vista do que é um mapeamento de ruído e para que serve. Foi uma conferência também já maior. E a terceira conferência, aqui já está o Josemar da CETESB, Fábio Vilas Boas do Secov, está o Gilberto da Agron, deve estar aí também, lá no fundão. O Juan Frias também coordenou uma mesa, então o Luiz Leão Serva, tinham jornalistas, políticos, era realmente o pessoal da CETESB, foi realmente muito multidisciplinar essa terceira conferência, também com muitos apoios. E nesse ano foi algo interessante que aconteceu. O tema do INAD foi o ruído, a solução está na educação, e a gente teve uma ação que até o Gilberto também, que foi um dos líderes dessa ação, dentro de uma escola, onde as associadas Proacústica renovaram ali o isolamento e o condicionamento da escola, e foi feito um filme com essa história. Quem tiver interesse, tem o filme contando, é muito bonitinho o filme, ver os alunos contando a experiência que eles tiveram com a melhoria das condições acústicas da escola. Não tem nada a ver com mapeamento, mas é que foi junto com uma ação, foi meio conjunto uma com a outra, só trouxe aqui para vocês verem, se vocês tiverem interesse. E aqui, na terceira conferência, foi quando realmente deu um grande... Teve um vereador que era médico, não lembro o nome dele, ele subiu na tribuna muito inflamado, dizendo que ele realmente odiava o ruído, e ele sabia que as pessoas morriam de ruído, e o médico, um vereador médico, chega lá e realmente abraçou a bandeira. Eles se juntaram, nós conseguimos ali uma bancada, uns 16 vereadores se juntaram a favor da causa, e foi aprovado em 2 turnos a lei, e no seu último ato como prefeito, o prefeito Haddad, no ato de grandeza, mesmo sendo um projeto de oposição, ele assinou, e essa lei se tornou real, tá? Da implantação do mapa de ruído na cidade de São Paulo, dando um prazo de 4 anos para as áreas de operação urbana e 7 anos para o mapa como um todo. Essa lei surgiu justamente nessas 3 conferências. Essa lei ela começou com um texto, que era um texto que era muito ruim. Era uma lei de barreiras acústicas. Então, você imagina uma lei de barreiras acústicas na cidade de São Paulo. Como você vai fazer barreiras acústicas dentro da cidade, no meio urbano, um monte de barreira? A gente falou, não, calma, a gente tem que fazer por outro jeito. Essa lei foi redigida ali, junto com o pessoal da Câmara Municipal, com o vereador André Matarazzo e Aurélio Nomura. Então, a lei ficou realmente muito simples, muito enxuta. Quem tiver interesse, a lei, é só pesquisar na internet, a Lei 16.499, mapa de ruído. Vocês vão ver que é uma lei muito curtinha, já está fazendo escola. O Rio de Janeiro tem um projeto de lei praticamente idêntico, que até o Nabucco tinha dado uma ideia no lançamento da Sobrac, tirar o nome São Paulo, colocar Rio de Janeiro e copiar a lei. Ele falou, não, foi isso que foi feito, a Lígia Niemeyer estava nos contando. O que falta realmente é conseguir aprovar lá também a lei de mapa de ruído. A gente quer que essa lei realmente se espalhe pelo Brasil todo, porque ela acaba sendo muito simples e permite que a sociedade ali consiga se organizar para fazer os seus mapas. E aí veio, em 2017, logo após a aprovação na Câmara, a gente falou, agora a primeira parte, que era a legislação, estava feita. O que a gente tem que fazer agora? A gente procurou o Executivo. O Executivo é a Prefeitura de São Paulo, que estava a cargo de fazer o mapa.
Procurando o executivo, a gente encontrou o pessoal da Secretaria de Verde e Meio Ambiente e o pessoal da Secretaria de Licenciamento e Urbanismo, que a lei caiu no colo da Secretaria de Licenciamento e Urbanismo, mas a Secretaria de Verde ainda estava envolvida, e foi feito aqui uma ação, que já uma ação nesse caso, que a gente pensava agora, a gente tem que fazer uma ação pública, uma ação de conscientização de massa, não é? E aí foi feita uma ação lá no Monumento às Bandeiras, no Parque do Ibirapuera. A gente conseguiu 2 patrocinadores para bancar o preço dos fones. Foram muito gentis. A gente fez diversos fones de ouvido aqui. E a escultura amanheceu até os cavalos. Aqui tem um bebezinho, está com fone também. Todo mundo com fone de ouvido ali. Acho que eu tenho uma imagem um pouco melhor mais para frente. Saiu na capa da Folha de São Paulo aí essa intervenção, depois saiu nas imagens da semana. Foi uma ação realmente que teve um grande impacto na mídia. E durante a manhã e durante a noite foi feito um evento com os políticos e com os players envolvidos das secretarias, onde a gente conseguiu um compromisso de que a coisa ia caminhar. Então, a gente tem que sempre aproveitar para criar um momento político. Toda vez que você tem a oportunidade de marcar aquilo, como tirar um compromisso do político de que ele vai fazer algo, tem que ser aproveitado. Então, esse dia, como teve muita mídia, o político fala, nossa, a onda está grande, eu acho que essa aqui dá para eu surfar. Aí ele pega a pranchinha dele e ele abraça a causa e vai junto com você, principalmente se a ideia tiver ali um fôlego que caiba dentro do mandato dele. Então, são alguns detalhes que a gente tem que pensar quando a gente quer que a coisa realmente se torne real. Nunca ter um projeto muito de longo prazo, tentar dar pequenos passos que sejam factíveis dentro do que ele pode fazer, para que daí você dá um passo de cada vez e você vai progredindo. E foi um pouco isso que aconteceu no Mapa de São Paulo. Aqui é o Natalini, o Edson, presidente da Proacústica na época, o Natalini, secretário de Verde e Meio Ambiente. Aqui a gente deu uma palestra, o Bento Coelho veio nesse evento, deu uma palestra também sobre mapeamento de ruído. Então, foi um evento bem interessante que saiu em praticamente todos os jornais no Brasil, inclusive fora do Brasil, foi manchete na China, no Canadá, na Europa, em vários países, porque a Getty Images divulgou essa imagem e acabou realmente ganhando o mundo aí. De manhã, a primeira coisa, tinha um cara com drone lá, fazendo isso. Em 2017, já tinha um cara com drone. Então, foi um grande sucesso. E aí, quando chegou o INAD de 2018, vocês perceberam que a coisa vai ano a ano, né? A gente aproveita esse Dia Internacional da Conscientização do Ruído para dar uma turbinada na coisa. Foi quando a gente pensou, acho que a prefeitura está tendo dificuldade de fazer esse mapa. A gente chegou e falou, vamos conversar com eles deram para a gente um quadrilátero, a gente participava de reuniões regulares ali dentro da Secretaria de Licenciamento e Urbanismo, que estava encarregada de fazer o mapa, e eles tinham muita dificuldade porque eles precisavam fazer um decreto regulamentador, um decreto que criasse um corpo que fizesse o gerenciamento desse mapa. Então, eles não podiam fazer nada enquanto esse decreto não fosse assinado. Então, o que a gente pode fazer? Vamos fazer tudo o que a gente pode para tornar isso uma notícia e que o prefeito ou o secretário, vendo que isso é uma notícia, assine esse decreto. Porque, se ele vê que não, a coisa vai para a gaveta e nunca mais sai de lá. Então, foi feita essa estratégia do mapa de ruído. A gente tinha uma ideia de falar, a gente precisa de algo também que dê mídia. E aqui estão algumas das pessoas que estão aqui nos ajudaram muito, com essa questão, que a gente teve muita dificuldade de conseguir um lugar, mas a Fiesp nos cedeu aqui a fachada ativa deles. Aí, num grupo de WhatsApp, foi muito interessante, esse boneco foi criado a 4 ou 5 mãos, o Decibeto. Então, o Decibeto está feliz aqui, isso aqui mexia as barrinhas, aí ele ficava meio aborrecido quando as barrinhas subiam, quando ficava vermelho, o Decibeto ficava maluco ali, no prédio da Fiesp. Então, foi uma ação também que deu bastante impacto. Foi criado um hot site, um hashtag cheio de barulho, todo mundo com a camisetinha do Chega de Barulho. Aí foi contratada uma estátua viva para ficar ali na frente fazendo um auê. Então, essa foi uma ação muito interessante do ponto de vista de como a gente dá vida, Você tem que criar empatia, para que a TV vá lá e fale, nossa, isso aqui é algo interessante de mostrar para as pessoas. A gente deu sorte que não teve nenhuma ação da Lava Jato, ninguém foi preso em nenhum dos INADs. Então, a gente acabou ganhando sempre muita mídia com essas ações que a gente fez. Aí foi feito o Manifesto do Silêncio, aqui a gente contava uma contagem regressiva, o Decibeto fazia um yoga flutuando
no minuto de silêncio. Foi muito interessante fazer isso aqui. E aqui o resultado, a Priscila vai mostrar um pouco melhor. Priscila, nossa gerente técnica, vai falar mais de mapa de ruído. Eu estou falando mais da questão político-institucional da aplicação dos mapas. Então, tem um mapa de dia e um mapa de noite. Então, esse é o mapa. Quem tiver mais interesse, pode entrar nesse site aqui, ó, que está mapaderuidosp.org.br. Tem todo o histórico, a maneira que a gente tratou os dados desse site. Aqui tem um exemplo, ali a gente pegou, isso está no site também, um predinho de como que a gente pode fazer um plano de ação. No caso de redução da velocidade, o mapa da diferença, você vê que uma redução de 1 dB, uma redução muito pequena, então redução de velocidade ali na Paulista não seria uma boa ideia. Já a alteração do pavimento, uma redução de 4 dB. Não é? Então, era isso que a gente queria mostrar também, que com outro pavimento de 75 para 69. Então, é possível, sim, reduzir o ruído na cidade. Era essa, na verdade, porque muita gente acha que não dá. É engraçado, temos uma amiga que está trabalhando na Universidade de Tóquio, fazendo o doutorado dela lá, e ela fala que os japoneses não fazem mapa de ruído. Eu falo, por que? Não, porque eles têm medo que eles sabem que vai dar ruim, e se fizer, eles vão ter que fazer alguma coisa. Então, eles preferem não saber. Não é? Então, na verdade, é isso. Eles acham que não dá, que o ruído está ali e não tem o que fazer. Na verdade, tem sim o que fazer. Está aqui o pessoal do Chile, então, numa experiência que foi uma inspiração para a gente aqui no Brasil. Saber que alguém na América do Sul foi pioneiro, e a maneira que vocês documentaram é realmente impressionante, porque dá para seguir os passos do Chile. Até nisso, a gente também está seguindo os passos do Chile, a gente está tentando criar uma documentação que permita que outras pessoas possam também seguir nossos passos. Então, aqui uma diferença, em termos de população exposta, vocês veem uma redução bem grande aqui no pavimento 2, o vermelho de 32% passa para 6%. Então, realmente dá para fazer algo. Né? Então, aqui, já chegando em 2019, isso aqui é uma reunião já no fim do ano de 2018, na Secretaria de Licenciamento e Urbanismo, onde a gente combinou de fazer o mapa de ruído da primeira operação urbana da região centro. E a gente também precisava de algo, falou, a gente precisa, porque o decreto foi para a gaveta. A gente falou, agora ferrou. Agora, para sair da gaveta, precisa de novo dar um... Não é? E até eles pediam, vamos fazer alguma coisa. E a prefeitura, assim, o pessoal da prefeitura, os técnicos, nos ajudaram muito com essa ação do Minhocão, tá? Que foi uma ação de redução, a gente fez um mapa de ruído de redução do Minhocão aqui, e decidimos fazer uma ação lá, uma bicicletada. Muitos dessas carinhas aqui estão aí, que pedalaram com a gente lá. Então, está aqui o mapa, está online, a Priscila vai mostrar bastante detalhe para vocês como a gente fez esse mapa, e também tem os dados no site. E eu vou mostrar para vocês agora, rapidamente, um filminho. Vamos falar agora de um problema que afeta todo mundo que mora numa grande cidade como São Paulo. O excesso de barulho é um problema de saúde pública e aqui na capital, quem mora perto do Minhocão sofre muito com isso. Hoje é um dia que, internacionalmente, a gente fala sobre o tema da poluição sonora, que é um tema atual no cotidiano e está presente na vida de todo mundo. E feito pela Proacústica, junto com a Prefeitura, monitorou o trecho da Praça Roosevelt até o Largo do Arouche. Quando o Minhocão está aberto para veículos, a sensação sonora é assim. A Proacústica está fazendo o mapa do ruído da Operação Urbana Centro. O Minhocão faz parte da Operação Urbana Centro. Então a gente achou que fazia muito sentido a gente fazer uma análise junto com a Prefeitura, do que teria a remoção aqui do ruído desses veículos do Minhocão. E qual o impacto que teria isso na redução sonora para as pessoas que moram aqui na região? Estamos no começo do viaduto do Minhocão, um lugar muito conflitivo realmente em São Paulo. Eu achei importante, né, seja bem íntimo, seria fazer um estudo, né, de qual seria a redução de ruído se o Minhocão estivesse desativado. Conseguimos simular qual seria a melhora, né, para os moradores próximos do Minhocão, que seria interditar ele para o tráfego de veículos. Desde 2011, a gente trabalha junto à Prefeitura de São Paulo e à comunidade de acústicos no Brasil o estabelecimento de um mapa de ruído da cidade.
A importância disso vem um pouco para entender qual é a paisagem sonora, qual é a situação sonora dentro de uma cidade. Quais são as regiões calmas, as regiões mais barulhentas. Especificamente nessa área que nós estamos na cidade de São Paulo, é uma área que costumamos dizer que é um bom exemplo de foco de poluição sonora. Né? Essa área do Minhocão, pensando no entorno das residências, há muitos anos, desde a década de 90, a gente vem lutando junto com os órgãos públicos na tentativa de minimizar esses efeitos ruins que essa poluição sonora pode trazer para as pessoas. Conseguimos fechar o Minhocão no período noturno, que é onde mais recomendava as pessoas, principalmente no horário do sono, né, para evitar que você tenha algum tipo de distúrbio do sono que pode gerar uma série de outros efeitos ruins na saúde. E no mundo inteiro nós temos ações, ou de associações, ou de pessoas que têm interesse nisso, em divulgar os problemas associados à exposição ao ruído. Então, o International Noise Awareness Day, é o Dia Internacional de Conscientização para o Ruído. E a Proacústica, todos os anos, desde 2011, tem feito uma ação nesse dia, onde a gente faz algum tipo de intervenção urbana que tem algum tipo de associação com essa conscientização do ruído, o que a gente pode fazer a respeito para melhorar. Se a gente tiver atenção sobre como melhorar as condições físicas dessas poluições, certamente a gente vai ter uma cidade muito melhor. Eu sou Borges, sou vereador aqui na cidade de São Paulo, estou cumprindo meu 4º mandato, e ter um estudo de evidências de o quanto o parque faz bem para a cidade, quando o carro para de circular, porque reduz o ruído, esse ruído às vezes até inconsequente, que entra na nossa cabeça e não sai nunca mais. Então, a gente luta para comemorar grupos que vêm para cá, se instalam no Minhocão para medir o quanto a cidade pode ser melhor. Um aspecto inovador dentro da cidade de São Paulo. Nunca ninguém se propôs a mudar de uma maneira radical a situação do ruído, uma situação do silêncio. Isso é um evento muito significativo para o progresso da cidade. O que eu vejo de principal nesse dia é essa palavra da conscientização, né? Às vezes as pessoas pensam no ruído como apenas um agente que pode te deixar surdo, mas isso é o risco menor que a gente corre numa cidade como São Paulo. Gente, desculpa, o filme foi um pouco longo, mas acho que era o depoimento de muitas pessoas que estão há muitos anos envolvidas. Eu achei que era legal mostrar para vocês o que cada um achava disso, o que pôde dizer. Vocês viram que tinha lá o vereador super empolgado, né, pedalando. Estava o pessoal também da SP Trans, que está fazendo o projeto de renovação do Minhocão. Então, a gente achou que era interessante. E agora, para finalizar, lembra que eu tinha mostrado o coraçãozinho, falava que era para o fim? Dia 28 de setembro, né, a gente vai ter um Sound Walk. Né? A gente vai fazer uma caminhada sonora pela Avenida Paulista. Ela faz parte de um programa mundial da Antonella Raditi. A gente vai baixar o aplicativo Rush City e vai fazer o registro das áreas silenciosas que a gente vai passar nesse dia. Então, estão todos convidados para participar com a gente. Dia 28, às 9h30, concentração, e 10 horas o início da caminhada, ali no Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista. E o ponto final vai ser na Casa das Rosas. Quem quiser tem o link. Se você entrar também em qualquer uma das redes sociais da Proacústica, isso está divulgado ali. Estão todos convidados para esse Sound Walk. É uma iniciativa lá da Proacústica, está traduzindo, ainda não traduzimos para o português. A Proacústica está traduzindo para o português esse aplicativo, que está em versão em 4 línguas. Então, ainda a gente vai ter que se virar com a versão em inglês. Mas até o próximo INAD, se tudo der certo, teremos aí uma versão em português. Já temos algo para lançar no próximo INAD aí. Então é isso, gente. Queria agradecer a presença de todos. Esse é meu e-mail, quem quiser falar alguma coisa comigo. A gente vai ter um tempinho ainda na mesa redonda depois para conversar, né, Rani? Obrigado, gente.